Beleza, turma? Bom dia de novo, agora para a posteridade da gravação aqui. Vamos dar sequência, então? Que a gente está falando. Do que a gente está falando, né? Vou fazer uma ligeira recapitulação, mas eu vou... Normalmente essas minhas recapitulações são mais longas, tá? Mas como vocês têm a gravação toda aí, eu vou deixar uma sugestão aqui para vocês. Na véspera da aula, vai lá no YouTube, vou lá no Moodle lá, tem lá os links lá no YouTube, na coisa, eu vou lá no YouTube, tem a playlist, tô deixando uma playlist lá organizada com essas gravações aqui. Bota lá velocidade 2 e dá uma revisada breve no que a gente viu na aula passada, tá? Eduardo, é uma boa dica aí, já que você vai dormir 2 horas da manhã mesmo. Assiste lá um pouco antes disso uma revisada breve no que aconteceu na aula anterior, tá? Pra meio que entrar, olha e falar, cara, beleza, pelo menos eu sei o que eu tô fazendo. Mas vamos lá, do que a gente está falando, tá? Na aula passada, fiz uma revisão bem abrangente sobre a ideia sobre dois conceitos fundamentais aqui, que era a ideia de dispositivos elétricos, tá? E aí, lembrando, dispositivo elétrico aqui para mim é uma função onde entra tensão e sai corrente, ou entra corrente e sai tensão. Beleza? Essa aqui é a ideia básica, tá? Falei de dispositivo passivo, ativo, linear, não linear, e aí falei do resistor. Tem alguns caras principais aqui nessa linha de dispositivos aqui, que vão interessar para a gente aqui no primeiro momento, que é os que vocês estudaram lá em circuitos, tá? O primeiro deles é o que a gente chama de resistor. Resistor é esse cara aqui, ó. I é igual a V sobre R. E aí, lembrando, por que eu prefiro escrever assim, tá? Porque vai ficar mais simétrico em relação, depois, à equação dos outros caras não lineares. Que as outras equações são I é igual a alguma coisa, tá? Normalmente. Quem é esse cara aqui? É uma relação linear entre tensão e corrente, tá? E aí, olhamos do ponto de vista do gráfico, olhamos do ponto de vista algébrico. Do ponto de vista do gráfico, é uma reta passando pela origem, uma reta no gráfico VI, passando pela origem. Se o valor da resistência é grande, tá? A gente viu, é uma reta bem próxima da horizontal, uma coisa parecida com isso, né? Se a resistência for grande, a minha ideia é que a minha curva está inclinada, bem deitadona. Se a minha resistência for pequena, tá? Se o R for pequeno, a ideia é de que a reta é bem vertical, tudo bem? Lembrando disso aqui, tá? Aumenta a resistência, eu ando nesse sentido aqui. Isso é importante para a gente. Segundo cara é o capacitor, que é uma relação linear entre carga elétrica e tensão elétrica, tá? E aí, a equação dele, nesse mesmo formato aqui, é I é igual a C dV dt. Beleza? Não tem nada tão interessante em termos do gráfico aqui nesse momento, para a gente ficar discutindo. E o terceiro dispositivo, da terceira equação que interessa aqui para a gente, tá? É a equação do indutor, ok? Que se eu escrever nesse formato aqui, I é igual a alguma coisa, ele vai ficar I é igual a 1I num tempo t0 mais integral de t0 até um tempo t, 1 sobre L, V de tal, de tal. Beleza? E aí comentei com vocês, tá? O que é o fenômeno mais interessante em termos do capacitor e do indutor, tá? Eles vão funcionar como dispositivos de memória. Eles lembram de alguma coisa que aconteceu no passado, tá? Eles lembram de alguma coisa que aconteceu no passado. Guarda essa informação. O que o capacitor lembra? O capacitor lembra da tensão que ele viu no passado. O indutor, o que ele lembra? Ele lembra da corrente elétrica que ele viu no passado, tá? É isso que eles vão, é para isso que eles vão servir. Para quando a gente quiser de alguma forma usar uma informação do passado no circuito, é esses caras aí que a quem a gente vai recorrer. Tudo bem? Tem mais na verdade, uma família de dispositivos aqui, tá? Que eu vou chamar de fontes. E aí a gente vai classificar em fonte dependente e fonte independente, fonte de tensão e fonte de corrente, tá?
Fonte de tensão. Ela vai falar para mim o seguinte. A tensão em algum lugar, o símbolo que a gente costuma usar é esse daqui, né? Mais menos V. Vou chamar de VF, V da fonte. Ele fala o seguinte, a tensão da fonte é igual a uma função de, vou chamar aqui, tempo, tensões e correntes, tá? O que é a primeira coisa? Fonte de tensão, o que ela fala para mim? Ela me dá informação absoluta em relação à tensão em algum determinado lugar, tá? Em relação a 2 pontos ali. Mas perceba uma coisa, ela não fala nada sobre a corrente que está passando nela, tá? Se eu precisar dessa informação aqui, ó, qual é a corrente da fonte, não sei nada sobre ela, tá? Não sei nada sobre ela, tudo bem? Quando é que a gente vai chamar de dependente e quando é que a gente vai chamar de independente? Dependente ou controlada, tá? A fonte dependente, essa equação aí, f de alguma coisa, a função que ela executa, tá? Depende de alguma variável elétrica do circuito, tá? Ou tensão em algum lugar no circuito, ou corrente, ou as duas coisas. Ou mais de uma tensão, ou mais de uma corrente, mas depende de uma variável elétrica do circuito, a gente vai chamar de fonte controlada ou fonte dependente. Se não depende de nenhuma variável elétrica do circuito, a gente vai chamar de fonte independente, tá? Então, por exemplo, se eu escrever aqui, V de F é igual a seno de T. Repare, é uma função, não é constante, é uma função, mas o tempo não é variável elétrica. Não é nem tensão, nem corrente. É o que a gente está considerando variáveis elétricas, tá? Se eu entender que é, sei lá, a tensão numa fonte qualquer lá vai ser exponencial de K, por exemplo, e onde o K é a potência luminosa que está chegando em algum lugar, tá? Não tem nada a ver com tempo. Tem a ver com a potência de luz que está chegando em algum lugar, a quantidade de energia luminosa que está chegando ali, iluminando alguma coisa, tá? Isso aqui eu vou chamar de fonte independente também. Tudo bem? A fonte independente mais comum que a gente vai usar aqui é uma fonte de tensão constante, tá? De longe vai ser o que a gente mais vai usar. Mas essa fonte aí, seno de alguma coisa, vai ser bastante interessante também, porque vocês viram que seno ajuda a gente a caracterizar alguns parâmetros interessantes, tá? Descrever os nossos circuitos em termos de algum parâmetro interessante e útil. Por outro lado, eu posso ter a fonte de corrente. E a fonte de corrente, eu tenho aqui ó, uma corrente da fonte, uma tensão da fonte, tá? E ela fala para mim, olha, eu te dou a informação completa e absoluta sobre a corrente que está circulando em algum lugar ali no seu circuito. E aí, mesma coisa, tá? Se essa função f que ela está executando depender de uma variável elétrica do circuito, ou a tensão ou a corrente em algum lugar do circuito, a gente vai chamar de dependente. Se não depender, a gente vai chamar de independente, tá? Simples assim. E a gente viu aqui 2 casos particulares, tá? Que é das fontes onde esse F é constante, tanto para a fonte de tensão quanto para a fonte de corrente, tá? E o gráfico disso é interessante para a gente, tá? Porque no gráfico VI, onde aqui é VF e aqui é o IF, tá? Para os dois casos, o gráfico da fonte de tensão sempre vai ser alguma coisa assim, ó. Tensão constante, independente da corrente lá, tá? E ele está falando justamente isso para mim. Olha, eu te falo quanto é a tensão, mas quanto que é a corrente, qualquer valor em cima dessa linha aqui me satisfaz. Tudo bem? E a fonte de corrente fala para mim, olha, eu garanto para você uma corrente constante, qual a tensão que vai aparecer aqui em cima dos meus terminais, qualquer tensão me satisfaz. Por isso que você não sabe nada sobre ela, tá? Sobre a tensão na fonte de corrente. Tudo bem, gente? Seguindo. Ainda na aula passada, a gente revisou a ideia de restrições topológicas. O que acontece, tá, quando eu começo a combinar dispositivos? Quando eu conecto eles entre eles, né? Quando eu conecto dispositivos entre eles. Eu vou dar origem aqui a 2 restrições que vêm basicamente do estudo da física, tá? Lei de Kirchhoff das correntes, que é uma releitura da lei ou do princípio de conservação da carga, e vai falar para mim, a soma das correntes
num determinado nó, um determinado ponto do circuito, a soma das correntes é igual a zero. Tudo bem? Tem aquela discussão. Ah, professor, a corrente que está entrando é mais e a corrente que está saindo é menos? Ou ao contrário? Cara, tanto faz, desde que você faça com consistência. A direção que você vai escolher o positivo, completamente arbitrário aqui. Tudo bem? Segunda lei. Lei de Kirchhoff das tensões. E ela vai falar para mim, que é uma releitura do princípio da conservação da energia. Tá? Vai falar para mim, olha, a soma das tensões num caminho fechado no seu circuito tem que dar zero. Tá? Então, em qualquer lugar no meu circuito, não interessa qual tipo de dispositivo que é, não interessa se tem outras coisas conectadas nos nós, tá? Mas se eu escolher percorrer aqui, começar em algum lugar e percorrer um caminho fechado, sem repetir os nós no meio do caminho, e chegar no mesmo ponto, eu cheguei no lugar onde no lugar, tá? Onde eu tenho a mesma energia que eu comecei antes. Então a ideia é a soma dessa tensão, mais essa, mais essa, mais essa, tem que dar zero. E a ideia é somar com o sinal, né? Tá? E aí tanto faz a convenção que você escolher, tanto faz a convenção que você escolher. Comecei aqui, entrei pelo menos, saí pelo mais, você pode falar, vou subtrair, porque eu vi um menos. Tudo bem, então vai ficar menos V1, mais V2, não sei o quê, mais alguma coisa. Tá? Na minha cabeça, normalmente funciona melhor assim. Cara, se eu sair do menos e fui pro mais, é porque eu somei alguma coisa. Eu saí de um lugar que tinha menos coisas e fui pro lugar que tem mais coisas. No caso aqui, mais potencial, maior potencial. Então, mais V1, menos V2, blá, 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 blá. Tudo bem? Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Perfeito. Segunda coisa que eu vou... próxima coisa que eu vou comentar aqui é uma questão um pouco de notação nos diagramas, tá? Porque hoje eu vou começar a usar vários diagramas aqui para modelar os meus circuitos. E o pessoal normalmente tem uma certa estranheza quando sai do livro ou do professor ali de circuitos elétricos, tá? Da teoria básica, e vai para o de eletrônica. Que já na primeira página você olha e fala, cara, esse diagrama está estranho. Tudo bem? Lá em circuitos, você tinha uma certa... olhava o diagrama e ele era meio fechadinho. Vou fazer um diagrama assim, por exemplo. E ele meio que era sempre um diagrama meio fechadinho assim. Tá? Então, primeira coisa, lembrem-se lá de que quando você combina essa ideia de restrições topológicas aqui, lei de Kirchhoff, com a ideia dos dispositivos, as equações dos dispositivos, a gente dá origem a dois métodos essenciais de resolução de circuitos. Análise nodal, tá? E análise de malhas. O que era análise nodal? Você vem aqui em todos os nós e aplica a lei de Kirchhoff, tá? Então, a soma das correntes que sai aqui é igual a zero, a soma das correntes nesse nó aqui é igual a zero, a soma das correntes nesse nó é igual a zero, a soma das correntes nesse nó é igual a zero. Todos os nós. E aí você vai substituindo as equações e resolvendo um sistema de equações, tá? Nesse caso aqui você teria, a princípio, 3 equações. Essa desse nó, uma desse nó e uma desse nó aqui, tá? A análise de malhas, o que você faz? Você vem aqui, escolhe caminhos fechados e faz lei de Kirchhoff nesses caminhos fechados. Essa tensão, mais essa, tem que dar igual a zero. Faz isso para todas as malhas, substitui as equações, resolve um sistema de equações, tá? Tem alguns circuitos que é mais fácil resolver por malhas, tem alguns circuitos que é mais fácil resolver por análise nodal, enfim, tá? Aqui com vocês, na esmagadora maioria do tempo, eu vou ficar fazendo análise nodal. Na esmagadora maioria do tempo. Eu nem vou ficar olhando muito essa coisa de análise de malha aqui para, tipo, acaba que não interessa muito, tudo bem? Então, cara, análise nodal, lembre-se disso aí. Lá na análise nodal, o professor mostrou para vocês o seguinte, cara, você escolhe um desses nós aí para ser um nó de referência do circuito, tá? Que provavelmente o professor de circuito chamou de nó terra. Eu vou evitar o máximo possível usar esse nome, porque eu não gosto desse nome, porque aqui em eletrônica não tem terra envolvida, tá? Quando a gente está lá em eletrotécnica, sistema de potência, de fato é uma estaca enfiada na terra
e aí tem um terminal que está literalmente aterrado. Ele está conectado na terra, no chão, enfiado lá no subsolo, tá? Aqui, quando eu pego, sei lá, meu telefone, vocês não estão me vendo na câmera hoje, aí quando você pega seu telefone, ele não está conectado na terra. Não tem terra lá dentro, tá? Quando você pega seu computador, ele não está conectado na terra. Então, eu não vejo muito sentido falar em terra, tá? Potencial do terra, fio terra, ou qualquer coisa que eu seja, tá? Eu vou chamar de nó de referência, que é um nome um pouco mais interessante, tá? Porque a potencial ali não é o potencial da terra, é um potencial qualquer que você arbitrariamente falou, cara, não me interessa qual que é o número, mas eu vou chamar esse aqui de 0 volts. Esse lugar aqui eu vou chamar de 0 volts. Arbitrariamente, tá? Você pode escolher qualquer nó do seu circuito para ser o 0 volts. Claro que tem alguns nós, você olha assim e fala, cara, porra, eu vou botar aqui, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, você já está meio que treinado, você vai olhar e falar, cara, eu vou botar meu nó de referência conectado no negativo da fonte, porque facilita, eu já sei que facilita um pouco o cálculo da coisa, tá? Por quê? Ora, se esse cara aqui é o 0 e a equação desse cara fala que a diferença de potencial daqui para cá é, sei lá, 1 volt, eu já sei quanto que é o potencial aqui em relação aqui. Aqui vai ser 1 volt, a tensão nodal desse cara. Por isso eu escolhi assim, tá? O símbolo que eu vou utilizar aqui vai ser esse símbolozinho aqui, tipo um chãozinho, tudo bem? Um chãozinho aqui, tá? E aí eu vou convencionar uma coisa aqui com vocês agora, que é o seguinte. Toda vez que você pegar no diagrama de circuitos e você ver o mesmo símbolo, tá? Do nó de referência, em pontos diferentes do circuito, quer dizer que aqueles pontos estão conectados. Quer dizer o seguinte, na hora que eu desenhar isto aqui, ó, e é assim que eu vou desenhar sem esse monte de cores aqui, tá? Só da primeira vez para ficar bem claro. Eu desenhar esse desenhozinho aqui, tá? O que eu tô falando para você aqui, você tá vendo o mesmo símbolo aqui, você tá olhando e falando, opa, quer dizer que esses dois caras aqui, ó, eles estão conectados, tem um fio ali conectando entre eles, tem um curto-circuito conectando eles. Eu só não estou mostrando curto-circuito, para o meu diagrama ficar um pouco mais simples, tá? Mas isso não quer dizer, aliás, isso quer dizer que, vou melhorar. Se antes você estava vendo uma malha aqui, ó, uma malha aqui no circuito, agora, aqui, ó, você continua vendo a malha no circuito. É a mágica aí de eletrônica. Isso vai acontecer. Algumas vezes aqui eu vou olhar e falar, tá vendo essa malha aqui, ó, pessoal? Aí você vai olhar e falar, eu não tô vendo não, professor. Porque tem um curto-circuito implícito ali, tá? Então começa a acostumar com esses símbolos aqui. Vou usar isso toda hora. Outra coisa que eu vou fazer... Pergunta, filho. Alguém tá perguntando? Sim, sim. É porque, assim, para mim é meio estranho quando você fala que não tem terra, porque eu fui sempre mostrado que o terra é meio que necessário, tanto que os simuladores te obrigam a colocar um terra em algum lugar. É assim, o terra não é necessário, então, assim, tem algum tipo de artifício que usa em dispositivos eletrônicos, o que acontece realmente? Vamos Só um lá. nome ruim. É o nome ruim, Evan. É o seguinte. Quando alguém fala para mim, esse aqui é o nó terra, por exemplo, no telefone, alguém fala do nó terra. Eu vou te contar uma história real que aconteceu, tá? Real oficial. Eu vou te contar uma história que aconteceu. Eu não me lembro com quem foi, mas eu lembro que alguém tava me falando de fio terra, e alguém, tipo, pensando no bar, assim, e alguém me perguntou, aquelas perguntas de bar, né? Por que o nome, o fio terra chamava de terra? Aí eu falei, cara, porque tem terra. Tem uma coisa enfiada na terra, né? Falei exatamente o que eu falei agora pra você. Pô, quando você faz aterramento do prédio, tem uma estaca que tá enfiada na terra, velho, tá? Tá enfiado na terra. Aí, pergunta óbvia, eu sei que você conhece óbvio. E tem fio terra dentro do telefone celular? A pessoa pegou o telefone assim. E cadê o terra aqui, então? Se não tem nada conectado na terra, né? Pô, pegou assim, você vê que não tem nada conectado na terra ali. Aí eu falei, cara, é porque dentro dessa caixinha do telefone celular tem uma caixinha aí dentro que tá cheia de terra e tem um fio que entra lá na terra. E esse aí, o fio é o fio terra. Aí a pessoa ficou olhando e falou, não, mentira. Eu falei, é verdade, cara. Tem uma caixinha cheia de terra aí dentro. Todo o telefone aí de vocês tem uma caixinha aí dentro, com um pouquinho de terra e tem um fio lá dentro. Aí ficou essa parada, tá? A galera saiu achando que tinha uma caixinha de terra dentro do telefone celular mesmo. Porque quando você fala com convicção, assim, né?
pessoas acreditam, tá? Qual que é a coisa? Cara, não tem uma caixinha de terra lá dentro. O que que tem? Tem algum dos nós do circuito que a gente escolheu arbitrariamente, tá? Eu falei, ó, é esse ponto aqui. A gente escolheu e a gente falou o seguinte, olha, naquele nó lá, deixa eu escrever aqui, naquele nó ali, vou chamar de V0, tanto faz o nome, mas naquele nó que eu estou escolhendo, o que eu estou dizendo é que o potencial nele lá é 0 volts. Simplesmente isso, eu escolhi, tá? Então não estou dizendo que não tem um nó terra lá dentro, eu só não vou chamar de terra, eu vou chamar de nó de referência, só isso, tudo bem? Porque ele não tem nada a ver com a terra. Inclusive, eu não vou usar, Ivan, o símbolozinho que vocês estão mais acostumados, que é alguma coisa assim, né? Fala comigo aqui, filho. Assim, eu uso mais, eu uso outro, mas esse aí também já vi. Eu uso alguma coisa assim, né? É aquele que é tipo uns 5 que vão diminuindo? Oi? Aquele que é uns... Ah, sim, tá. Tem assim também ele, assim, né? Ó, assim, né? Assim, tá. Aí, eu uso. Todos eles símbolozinho de terra mesmo, indicando que tem alguma coisa enfiada na terra mesmo, tá? Assim, isso aqui é o chão. Ó, isso aqui é um chãozinho. Isso aqui também é um chãozinho. Isso daqui é meio que indicando uma estaca, assim, que tá apontando para baixo alguma coisa. Literalmente, é isso o significado desses símbolos, tá? Eu não vou usar nada disso aqui, tá? Eu vou usar um símbolozinho mais simples, que me economiza aqui um pouco o movimento, mas enfim, é assim que vocês vão ver nos livros também, tá? Nos livros de eletrônica, mais específicos. Você vai ver esse símbolo aqui. E em vez de chamar de terra, porque não tem terra envolvida, eu vou chamar de nó de referência, só isso, tá? Mas não é para causar estranheza, é o nó de 0 volts lá. Mesma coisa que vocês viram em circuitos elétricos, mesma coisa. O que normalmente causa mais estranheza é isso aqui, ó, o fio não estar aqui indicado. Tudo bem, gente? Isso aqui normalmente causa mais estranheza. Próxima coisa que eu vou fazer, próxima convenção que eu vou seguir aqui, para simplificar o meu diagrama, tá? Você tá vendo a fonte de tensão independente que tem aí? Tá? Vai ser extremamente comum eu esconder as fontes também, eu não desenhar explicitamente as fontes. Então, nesse circuito aí, tá? Se eu tinha uma fonte aí, que eu chamei de, sei lá, Vin aqui, ó, a tensão dela é Vin, a tensão num lado tá ligado na referência do circuito, no 0 volts, no outro lado tá ligado num ponto, tá? Vai ser extremamente comum eu fazer o seguinte, eu não desenhar isso aqui, por que não tá apagando? Eu não desenhar isso aqui, eu simplesmente vim aqui fazer uma bolinha assim, ó, escrever, vem. O que significa isso? Tá? O que significa isso? Significa que tem uma fonte de tensão independente, cujo valor é Vin, que está conectado naquele ponto. Eu só não estou te mostrando. E aí, quando você vê esse desenho aqui, ó, quando você vê esse desenho aqui, você tem que, na sua cabeça, olhar assim e falar, quando eu falar, olha só, essa malha aqui, pessoal, ó, tá vendo essa malha aqui, pessoal? Vamos fazer a equação dessa malha aqui, pessoal. Não é para causar estranheza para vocês. Vocês têm que estar vendo o circuitinho fechado, igual vocês estavam vendo antes, o quadradinho. Eu só não estou desenhando lá aquela quantidade de coisa para ficar um pouco menos carregado o meu desenho, porque já esses desenhos vão ficar grandes. Daqui a pouco tem 10 componentes aí dentro desse treco, tá? Aí começa a ficar uma confusão do diabo se eu não simplificar um pouco os diagramas. Tudo bem? Então, isso aqui vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. Outra coisa que vai acontecer. Em alguns momentos, aliás, eu vou usar essa bolinha assim, ó, Vin, a bolinha com Vin para indicar uma fonte de tensão ali, controlando aquela tensão. Normalmente, quando eu fizer isso, é porque a minha fonte, ela é uma fonte que não é só tensão constante. Eu quero botar algum sinal ali, tá? Minha tensão, ela vai poder mexer ao longo do tempo. Tudo bem? Quando eu quiser indicar que aquela tensão nunca vai variar no tempo, é de fato tensão constante, para sempre, tá? Eu vou usar um símbolo igual esse daqui, só que virado para cima. Então, alguma coisa assim, ó, quando você enxergar isso aqui, mais, menos, esse circuito aqui que vocês já conhecem, divisor de tensão, normalmente tem uma tensão de saída aqui, que é o que a gente está interessado, tá? Quando eu quiser indicar que essa tensão V1 sempre é constante no meu circuito, sei lá, igual a 5 volts, por exemplo, eu vou desenhar, em vez de desenhar esse cara aí, eu vou desenhar assim, ó.
Eu vou tirar isso daqui para simplificar um pouco o meu circuito. E eu vou desenhar o mesmo símbolozinho que eu uso para o terra, só que virado para cima. Tudo bem? Então, muita atenção nisso, porque desenhar esses carinhas, o terrazinho de lado, como eu tô cansado de ver aí, tipo, um monte de vocês aí fazer, para mim isso aqui não tem significado. A direção aqui, para mim, importa, tá? Então, comece a ter atenção com isso, e por isso que eu tô sendo bastante explícito aqui, tá? Porque eu vou usar essa convenção e eu estou explicitamente avisando vocês que eu estou usando essa convenção. Então, toma cuidado com isso, tá? Isso aqui não é a mesma coisa desse cara. Ele é a mesma coisa só num sentido, tá? De que a tensão naqueles nós ali, tanto aqui quanto aqui, a tensão é constante. Tudo bem? Quando ali naquele que está marcado em amarelo, sempre tiver virado para baixo, convenção nossa aqui, é o 0 volts do circuito. A gente já escolheu, está escolhido. Quando tiver virado para cima, tá? Quando tiver virado para cima, vai ser muito comum de verdade, eu escrever quanto que é a tensão. Então, eu vou escrever alguma coisa tipo assim, esse valor dessa tensão aqui é VDD. Aí eu falo para você, o VDD é de 5 volts, VDD é 3 volts, alguma coisa. E eu posso ter mais de uma tensão dessa no circuito. Só que quando eu tiver mais de uma tensão, eu vou chamar de VDD1, VDD2, sei lá, VDD e VCC, ou dar nomes diferentes quando eu quiser me referir a tensões diferentes. Tudo bem? Mas perceba que implicitamente o que está desenhado lá no circuito, ou o que tem lá no circuito, tem uma fonte cujo valor é VDD, e ela está conectada de um lado, o negativo no 0, e aí lembrando que o mesmo símbolozinho aqui, ó, quer dizer que está conectado aqui, e na parte de cima está conectado naquele outro símbolozinho, então isso quer dizer que implicitamente está conectado assim. É isso que está escrito aqui. Beleza? E quando eu mostrar alguma coisa no simulador para vocês, vocês vão ver que eu vou desenhar no simulador exatamente isso que está aqui, ó. Assim. Exatamente assim que eu vou fazer. Eu não fico passando 1000 fios lá. Eu vou lá, boto uma fontezinha no simulador, boto os símbolozinhos lá nele e falo, esse nó aqui eu vou dar esse nome, aquele lá é o 0, tem uma convenção. Esse aqui é o 0, esse aqui tem o nome. E aí eu passo a usar isso dentro do circuito, usando esse mesmo esquema aqui, para ficar um pouco mais, visualmente mais limpo o negócio, tá? Mas, quando você vê isso aqui, né? Cadê? Cadê? Aqui. Quando você vê esse desenho aqui, e eu falar assim, pessoal, tá vendo a malha do circuito aqui, ó? Caramba. Tá vendo a malha do circuito aqui, ó? Tá vendo a malha do circuito aqui? Para vocês tem que olhar e falar, caramba, eu tô vendo essa malha aqui, porque é um negócio que tá fazendo assim, né? Passando por uma coisa que eu não tô vendo, mas olha, ela tá lá, tá? Esse VDD aqui tem uma fonte conectando esse lado de cá com esse lado de cá. Eu só não tô mostrando. Então, eu posso vir aqui e fazer análise de malha aqui, ó. E eu vou fazer direto. Licença, professor? Sim. Diga lá, João. Então, nesse aí de cima, é de mais para menos? A minha fonte de tensão independente, ela está positiva, não é isso? Aqui nesse F0D? Aqui? Isso. O VDD aqui, por exemplo, que eu estou dizendo o lado positivo dela está ligado aqui, o lado negativo dela está ligado no 0, e o valor da fonte é VDD. É um número VDD. Ok. Beleza? Aí, esse VDD, normalmente eu vou indicar uma tensão, alguma coisa, mas quando eu estou fazendo isso, eu estou dizendo que essa tensão é constante, tá? Em algum outro momento, a gente vai querer fazer uma análise que a gente fala, que é alguma análise de sensibilidade, alguma coisa, eu olhar e falar, cara, o que acontece se eu mexer no valor do VDD? O que acontece com a saída, tá? Normalmente não é muito objeto do que a gente vai estar interessado, mexer no valor do VDD. Tudo bem, gente? Não nessa disciplina aqui, nessa disciplina nem tanto, tá? Em Eletrônica 2, em Eletrônica 2 a gente mexe bastante, analisa bastante o que acontece com esse VDD aí, se ele não for constante. Tudo bem, gente? Seguindo então, tá? Lá em circuitos ainda, vocês estudaram a ideia de circuito equivalente. A ideia de um circuito equivalente. O que significa isso? O que é o circuito equivalente? O circuito equivalente é o seguinte, eu tenho um circuito elétrico aqui, um circuito 1, eu tenho um circuito 2 aqui, diferentes. Topologia diferente, tem dispositivos diferentes, estão conectados de forma diferentes, tá? Mas eu vou chamar o circuito 1, eu vou dizer que ele é equivalente ao circuito 2,
se, para um determinado par de terminais aqui, na hora que eu coloco uma tensão, vou chamar de V1, e eu observo uma corrente I1, eu coloco uma tensão I1 em algum lugar lá no circuito, eu observo uma corrente I1, em resposta à tensão que eu coloquei. O C2 vai ser equivalente ao C1 se tiver um par de terminais lá em algum lugar dele, que quando eu colocar uma tensão V1, em resposta, o circuito me produz uma corrente I1 também. Perceba, do ponto de vista desse par de terminais, não tem diferença entre eu perceber, eu olhar, eu excitar o circuito 1 e o circuito 2. Eles vão ter a mesma relação tensão-corrente. Tá? Eu botei uma tensão arbitrária V1, qualquer tensão V1, tá? E eu percebi uma corrente 1. Se isso acontecer nesses caras, eu vou dizer que esses dois caras são equivalentes. É isso que a gente vai dizer, é isso que vai ser o circuito equivalente. Para que serve isso, professor? Porque isso serve para, na hora que eu ver um circuito complicado, se eu tiver alguma ideia, tá? Por algum motivo, eu conseguir encontrar um outro circuito que se comporta de maneira equivalente dele para um determinado par de terminais que eu estou interessado. Por exemplo, lá a minha saída, tá? O meu terminal de saída, por exemplo. E esse segundo circuito for mais simples de analisar, eu vou analisar ele, porque ele me permite compreender o primeiro, que é mais complicado. É uma técnica de a gente conseguir simplificar a análise, entender a coisa por meio de algum circuito mais simples, tá? Essa que é a importância disso aqui. Eu vou fazer isso aqui o tempo todo. Eletrônica é basicamente fazer isso. Procurar um circuito, algum outro circuito, que me seja mais familiar do que aquele que eu estou apresentado agora no momento, tá? Mas que se comporte de maneira equivalente. É isso que a gente vai fazer em eletrônica o tempo todo. Em especial, quando eu tiver um circuito aqui não linear, por exemplo, no C1, meu cara complicado, e eu tento procurar um circuito equivalente dele que seja linear. Beleza? É isso normalmente o que a gente vai ficar procurando aqui em eletrônica, um equivalente linear para um outro cara não linear, tá? Ah, professor, mas pô, o que você está me falando então é que eu sempre vou ter um linear que funciona igualzinho ao não linear? Não é igualzinho. Lembra aquela história que eu comentei ali também, que você viu lá em cálculo 1. Se eu tenho aqui x, um f de x, eu tenho uma função aí complicada, não linear, eu posso vir e falar, cara, eu não me interesso pelo comportamento dessa curva azul aí, ó, em todo o domínio dela. Eu só me interesso pelo que está acontecendo numa determinada faixa específica de operação. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, escolher algum ponto próximo disso, calcular uma aproximação linear e falar, dentro daquela faixa que me interessa, esse modelo linear, entre aspas aí, tá? Essa reta funciona de maneira muito parecida com o meu circuito, ou com minha função original. Então, eu vou usar o vermelho no lugar do azul, porque é mais simples. Ah, professor, mas aí você introduz um erro. Sim, mas engenharia é a arte de errar, ou a técnica de errar, sabendo o que você está fazendo, sem errar demais. E sabendo quando você está errando demais, tá? E sabendo qual que é o problema, quais são as condições de falar, cara, olha só, passei daqui, vai dar ruim. Passei daqui, eu erro demais. Mas se eu tiver aqui dentro, até aqui nesse lugar, até aqui eu tô bem, até aqui eu tô seguro. Beleza? Engenharia não é a arte de fazer as coisas perfeitas. Engenharia é a arte de fazer as coisas acontecerem, tá? E uma das coisas que permite a gente fazer as coisas acontecerem é a gente errar de maneira controlada. É a gente errar sabendo o que a gente está fazendo. Beleza? Guardem muito isso. Vai ser útil para vocês, não só aqui eletrônico. É errar sabendo o que a gente está fazendo. Tudo bem? Fica até uma coisa de dizer, assim, quando eu falo isso, é para deixar bem claro o que eu estou falando, mas fica até eu tenho até uma discussão filosófica se eu sei o que eu estou fazendo, se eu estou errando mesmo ou não, na hora que eu estou fazendo isso. Então, assim, a noção de o que significa errar, né?
tá só simplificando, né? Está simplificando a análise dentro daquela faixa, né? Exatamente, mas percebe que introduz um erro, tem uma diferença. Erro, né? O vermelho, a curva vermelha não é a curva azul, elas são Exato. diferentes, tá? Mas elas são muito parecidas, e a gente vai fazer isso o tempo todo. Se isso aqui for suficientemente parecido para uma determinada aplicação, então isso aqui vai ser útil para a gente. Quando não for suficientemente parecido, isso é inútil para a gente. Aí vai ter situações e situações. Perfeito, gente? Tem 2 circuitos equivalentes, que vocês viram lá, assim, duas caixinhas meio que básicas, que vocês estudaram lá em circuitos, que são extremamente úteis, tá? Vou usar isso o tempo todo aqui em eletrônica. Lá em circuitos parece meio inútil, que é o circuito equivalente TVNAND, circuito equivalente de Norton. Você estudou isso lá. O que era a ideia do TVNAND? A ideia do TVNAND é, eu tenho um circuito arbitrário lá, C1, eu escolho um par de terminais, tá? E aí, em vez de ver lá toda a complexidade do C1, eu fecho ele dentro de uma caixa preta, igualzinho tá ali, o C1 dentro da caixa preta, isolo 2 terminais, e aí eu vou modelar ele por meio de um circuito que é assim, ó, uma fonte de tensão, um resistor em série. Esse cara aqui, vocês chamavam lá de resistor de TVNAND, essa fonte aqui, vocês chamavam de fonte de TVNAND, tá? Esse cara aqui, ó, eu vou chamar de V1, igual tá lá em cima, e quando eu aplico uma tensão V1 nesse terminal aí, eu percebo uma corrente I1 em resposta, igual eu tinha antes ali em cima. Afinal, esse circuito de baixo é equivalente ao de cima. Tudo bem? E aí vocês viram lá, como é que eu calculo isso? Vocês viram lá, por que esse cara é importante? Porque ele tem uma técnica para a gente calcular ele. O que você faz? Como é que eu calculo esse V de TVNAND? Eu pego aqui nesse lugar, eu boto um circuito aberto, tá? Lembra, o que é um circuito aberto? Pode pensar, é como se eu viesse aqui, pusesse um resistor aqui, no meu circuito original, um resistor de resistência infinita. Você pode pensar nisso. Bota uma caixinha que você sabe que a corrente é zero, tá? Você sabe que a corrente é zero. Outra forma de fazer lá o circuito aberto, tá? Bota uma fonte de corrente igual a zero. Outra forma de fazer. E aí escreve as equações e resolve a parada, tá? Aqui, para mim, normalmente eu só boto lá os desenhozinho do circuito, ou o abertozinho lá, tá? Pega o circuito aberto e mede a tensão nele aqui. Quanto que ele sozinho produz de tensão. Essa tensão que ele produzir vai ser a tensão de TVNAND que você vai colocar aqui. Bota uma carga de teste V1 aqui. Calcula ou mede quanto que é a corrente que circulou aqui no circuito em resposta. E aí a relação entre o V1 e o I1 vai te dar uma resistência. E essa resistência é o valor do RTVNAND que está aqui. Tudo bem, gente? Tá? É isso. Não tem. Isso aqui é o que vocês viram em circuitos, tá? Tem outras formas de calcular esse R de TVNAND. Quando o circuito for puramente resistivo, ou quando só tiver impedância, você pode ficar fazendo aquelas associações série, paralelo, não sei o que, aquela coisa toda lá, até chegar num cara só que é equivalente. Esse vai ser o R de TVNAND. De vez em quando a gente vai fazer isso, tá? Quando eu estiver fazendo, eu vou mostrando para vocês o que eu vou fazer. Tudo bem? Tem um outro cara que vocês estudaram, uma outra possibilidade, que vocês chamaram lá de circuito de Norton. Cadê meu lápis? Circuito equivalente de Norton. Em vez de fazer uma fonte de tensão em série com uma resistência, com um resistor, tá? Em série com resistor, isso aqui não é resistência, em série com resistor. O que você faz é usar uma fonte de corrente, e aí, normalmente a gente chama isso aqui de I de Norton ou I de TVNAND, tanto faz, tá? Em paralelo com um resistor que eu vou chamar de RTH, tá? Por quê? Porque numericamente o resistor do TVNAND é igual o resistor do Norton ali. O valor da resistência é o mesmo, tá? Não tem diferença. Tudo bem? A relação é a mesma. Esse cara, ele é feito para funcionar de tal forma que quando eu aplicar aqui uma tensão V1, a mesma tensão V1 que eu estou aplicando do lado esquerdo, que eu estou aplicando lá em cima, eu perceba em resposta uma corrente I1. A ideia é que ele se comporte da mesma forma dos outros circuitos originais ali. Eu botei uma tensão V1 arbitrária, só um segundo. Eu botei uma tensão V1 arbitrária, ele me produz uma corrente I1 arbitrária. Diga, João. Resistência de Norton aqui, no equivalente? Resistência de Norton,
Tanto faz. Eu vou chamar tudo isso de resistência de saída, ou impedância de saída. Para mim não vai ter o Norton e Thevenin. Eu vou chamar os dois caras, o SR e TH, de resistência de saída. Ok. Tá bom? Obrigado. Mas lá em circuito você chamou o da esquerda de resistência de Norton, ou resistor de Norton, uma coisa assim. E o da direita, em circuitos, provavelmente você chamou, o livro, o professor chamou de resistência de Norton. Tá? Mas sim, estou tentando trazer recuperar os nomes lá, porque eles são familiares. Mas aqui eu vou dar um outro nome e vou chamar os dois da mesma coisa. Para mim é tudo resistência de saída. Não me importa se é o equivalente de Thevenin ou se é o equivalente de Norton. Esse resistor aí eu vou chamar de resistência de saída. Beleza? Como é que eu descubro a corrente IN ali, aquela corrente de Norton ali, tá? Essa corrente de Norton também é chamada de corrente de curto-circuito, tá? O que você faz? Você vem aqui, coloca um curto-circuito e mede a corrente que está passando aqui. Ó, peraí, deixa eu melhorar um pouco. Você mede a corrente que está passando aqui. Beleza? O valor dessa corrente que o circuito produziu em resposta a um curto-circuito, em resposta à tensão de entrada, aquela tensão V1 lá, 0, vai ser numericamente essa corrente de Thevenin aqui, tá? E aí, repare, por que é isso? Porque se eu colocar um curto-circuito aqui, ó, tá? Se eu puser um curto-circuito aqui, e você resolver essa corrente aqui, ó, essa corrente vai ser igual ao IN. Não vai passar nada pelo resistor. Por quê? Quanto que é a tensão que está em cima daquele RTH ali do lado direito? 0. Do lado de cá, tem a mesma tensão do lado de cá. Esse cara tá vendo tensão igual a 0, a corrente aqui é igual a 0. E aí, quando você faz? Lei de Kirchhoff das correntes, né? Essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente, que tá descendo aqui, tem que ser igual a 0. Você vai olhar e falar, opa, essa daqui tem que ser igual a essa daqui, porque essa daqui é 0. Beleza? Por isso que é assim que a gente faz lá o curto-circuito. Tudo bem? Mesma coisa no Thevenin. Por que aquela tensão é a tensão de circuito aberto? Tá? Porque na hora que eu faço análise de malha aqui, né? VTH mais a queda de tensão aqui, mais o V1, tá? Para a corrente igual a 0, porque era em circuito aberto, a corrente aqui 1 é igual a 0, para a condição particular de que aqui é igual a 0. Se a corrente é igual a 0, todo mundo está vendo a mesma corrente, só tem uma malha. Se todo mundo está vendo a mesma corrente, a corrente nesse resistor é 0. Se a corrente no resistor é 0, a tensão em cima do resistor é 0, e é muita tensão no que eu vou falar aqui. Se a tensão em cima do resistor é 0, quer dizer que a tensão do lado de cá é igual à tensão do lado de cá. Se a tensão em cima do resistor é 0, quer dizer que o lado de cá é igual ao lado de cá. Não quer dizer que aqui é 0 e nem que aqui é 0. Só quer dizer que esse lado tem a mesma tensão nesse lado. Muita atenção, porque várias vezes aqui, ao longo do semestre, eu vou virar e falar, olha, pessoal, a corrente no resistor é 0. A gente vai olhar e falar, olha só, vocês estão vendo isso aqui? A corrente nesse resistor é 0. Calculo. Pá, é 0, sempre. Quanto que é a tensão de saída? Aí um monte de vocês vai lá no questionário e marca. Aí eu pergunto lá, se a corrente nesse lugar aqui é 0, quanto que é a tensão de saída? Aí você fala, se a corrente é 0 no resistor, a tensão é 0. Você vai lá e marca 0. Aí você tirou 0 no teste. Tá? Porque não é 0 a parada. Só quer dizer que a tensão de um lado é igual a do outro. Então precisa descobrir quanto que é a tensão de um lado para você saber quanto que é a tensão do outro. Aí normalmente a tensão de um lado não é 0. Aí a tensão do outro também não é 0. Beleza? Muita atenção nisso, tá? Tudo bem. Mas olha só o negócio aqui. Se eu estou impondo corrente 0 e eu concluo que essa tensão tem que ser igual a essa, tá? Eu posso arbitrariamente escolher no meu circuito uma tensão de referência. Vou escolher aqui embaixo. Vou chamar esse aqui de 0. 0 volts, tá? Automaticamente, o que eu tenho? A tensão aqui é VTH, o valor dela, que é o valor da fonte. Tá? Se a tensão aqui tem que ser o mesmo lugar, mesmo valor, porque a corrente está 0, a tensão aqui é VTH também. Por isso que na hora que eu vou lá e boto o circuito aberto aqui no meu circuito, a tensão que aparecer aqui é o valor da tensão VTH, porque é o que acontece nesse circuito, tá? Nesse circuito que eu estou usando para modelar o primeiro, é o que acontece no circuito quando essa corrente é 0. A V1 aqui vira VTH. E por isso que eu vou chamar de tensão de circuito aberto, e por isso que aqui eu vou chamar de corrente de curto-circuito. Corrente de Norton é corrente de curto-circuito, tensão de Thevenin aqui, tensão de circuito aberto.
Tudo bem, gente? A gente vai fazer isso aqui o tempo todo. Eu vou usar os dois caras aqui o tempo todo, tá? E aí, de novo, esse RTH aí é o mesmo cara, você pode transformar, né, um pelo outro, tá? Se você calcular o TVNAN, você pode transformar em circuito de Norton. Se você tiver o Norton, você pode transformar em circuito de TVNAN, beleza? Para ir de um lado para o outro aqui, ó, para ir de um lado para o outro, o que você faz? O RTVNAN é o mesmo, o RTH é o mesmo dos dois lados, só vai mudar a configuração. O valor numérico dele é o mesmo, tá? Por que isso? Cara, aí você volta lá no livro de circuitos. Mas só confia. O valor do resistor é o mesmo, o valor da resistência do resistor ali é o mesmo. Como é que eu transformo a tensão na corrente e a corrente em tensão? Você vai fazer lei de Ohm, V igual a RI. Eu tenho, do lado esquerdo, eu tenho V e eu tenho R. Eu tenho V, eu tenho R, eu calculo o I. É o I que vai estar do lado direito. Do lado direito, se eu quero ir da direita para a esquerda, eu tenho o I, eu tenho o R, eu calculo o V, é o V que vai aparecer do lado direito. Ou do lado esquerdo, tá? V de TVNAN é igual a R. Deixa eu melhorar aqui a escrita, esse negócio. V de TVNAN é igual a RTH vezes I de Norton. Esse cara é o que está aqui, esse cara é o que está aqui, e o RTVNAN é o que está dos dois lados. Beleza? Para ir de um lado para o outro, só lembrar. Ah, lei de Ohm. Nada mais complicado do que isso. Não precisa lembrar de mais nada. É lei de Ohm. Tudo bem, gente? Até aí? Tá tranquilo? Todo mundo sabe pilotar isso aqui, né? Não tem novidade ainda. Isso aqui é 90% do tempo é o que eu vou ficar utilizando, tá? Para os circuitos aqui, que eu vou trabalhar. 90% do tempo. Talvez até mais do que 90%. Isso aqui é extremamente importante. Lá em circuitos, parecia só uma bobagem lá que você olhava e falava, cara, para que serve isso? Só para calcular o circuito? Tipo, faz análise nodal, tipo, sempre funciona. Por que eu vou ficar nessa complicação aqui? Aqui eu vou usar o tempo todo. Seguindo. Por que eu vou usar o tempo todo? Por que eu vou usar o tempo todo? Lembra aquela coisa, discussão que a gente teve na aula passada lá? Que eu falei para vocês, olha só, várias vezes eu vou ter curvas complicadas aqui. Por exemplo, tá? Eu vou ter uma curva assim em algum momento. Tipo, a gente vai ver lá, os transistores têm curvas assim, para determinadas tensões e tipo, a corrente que a gente interessa lá, que a gente vai estar interessado. Tá? Aí eu falei para vocês, olha só, esse cara aí, eu não sei que diabo é isso não, mas eu sei que tem duas regiões aí bem claras para mim, que é, ó, se as tensões forem pequenas, se eu estou interessado nas tensões pequenas, na região de tensões pequenas, eu vou aproximar isso aqui para uma reta, passando aqui pelo zero, resistor, claramente, resistor. Eu vou tirar o transistor lá, vou botar um resistor no lugar e vou analisar, que é mais simples. Mas, quando eu estou interessado nas tensões grandes, quando eu estou interessado aqui, ó, nessa faixa de tensões aqui, aquela reta azul tá errando demais. Aí, tipo, tá claramente muito errado, tá? Então, o que eu vou fazer é usar uma outra aproximação. Vou fazer alguma coisa assim, ó. Uma outra reta. Que tem a ver com resistor, lembra? Que eu falei para vocês. Toda vez que você no gráfico vê uma reta, é para se lembrar de um resistor. Não estou dizendo que é um resistor, tá? Estou dizendo que é para se lembrar de um resistor. Primeira coisa. Ah, deve ter a ver com um resistor. Deve ter a ver. Isso te dá uma indicação de por onde começar as coisas. Eu vou melhorar isso porque esse VI ele vai ficar mais complicado aqui. Mas por enquanto, como a gente estava tratando meio que de um dispositivo só, 2 terminais, a coisa ainda está tranquila, tá? Quando a gente tiver mais de 2 terminais envolvidos, e a gente vai fazer isso, tá? Aí esse V e esse I podem estar se relacionando a terminais diferentes. E aí a coisa complica um pouquinho, tá? Complica um pouquinho, mas essa ideia de, cara, se eu ver uma reta, é para eu me lembrar de um resistor, ela continua se aplicando. Só é um resistor um pouquinho mais complicado, tá? Mas a gente, pô, eu vou dar um nome melhor para isso quando for o tempo adequado, eu vou tratar isso de forma adequada quando for adequado. Mas vamos lá. Eu vi uma reta, é para me lembrar do resistor. Só que o resistor é uma curva que sempre passa pelo zero. Sempre passa pela origem. Esse cara não passa pela origem, tá? Como é que eu modelo? O que eu boto lá? O que é o circuito que produz isso aí? Então, vamos ver, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, no gráfico VI deste cara aqui, ó. Vou chamar de RTH, vou chamar de VTH. Eu gostaria de ver o gráfico VI
deste circuito, dessa coisa, tá? E aí você pensa assim, caraca, professor, mas aí não é estranho ver o gráfico veio de mais de uma coisa? Ora, é a mesma coisa se eu pensar aqui. O resistor, eu olhava, ó, V, I, e aí eu plotei aquela curva lá. Aí dá, eu sei que passa reta, passando pela origem, blá, 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 aquela coisa toda. O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa. Só que em vez de ter essa caixinha aqui, vai ser um resistor, vai ser uma caixinha assim, né? Um resistor, a fonte de tensão constante. E aí dentro da minha caixinha preta aqui, tem isso aí agora. Mesma ideia. Eu vou ver um V aqui, eu vou ver um I aqui, eu vou botar um V, eu vou observar um I, da mesma forma como eu fazia antes. Tudo bem? V, esse cara aqui, e essa conta aqui que eu estou interessado aqui. Tá tudo bem, gente? Então, o que eu quero calcular é quanto que é o I em relação... Quanto que é o I? Eu quero uma equação. I é igual a alguma coisa. Todo mundo tá ok aí? É isso que eu quero calcular aqui agora. I é igual a alguma coisa. Tudo bem? I é igual a alguma coisa. Percebe um negócio aqui. Esse circuito só tem uma malha, né? Isso quer dizer que a corrente nesse dispositivo é igual a corrente nesse dispositivo, que é igual a corrente no que tiver aqui, ó. Lembrando que tem uma fonte de tensão aqui que controla esse V. Então, todo mundo está vendo a mesma corrente. Só tem uma malha, todo mundo está vendo a mesma corrente. Então, esse I é a corrente que passa no resistor, tá? Opa, se a corrente que passa no resistor, I é igual a V, vou melhorar aqui, ó, VR, né? Mais, menos, VR. Então, é VR dividido por... dividido... Estou fazendo besteira, né? V igual a R, isso, dividido por RTH. V igual a R. Beleza? Isso aqui eu sei. Se esse I, todo mundo tá vendo a mesma corrente, e esse I tá passando por um resistor, I é igual a V sobre R. Quem é esse V aí? V do resistor, aquela tensão ali que tá em cima do resistor. Tá? Só que não é isso que eu quero I é igual a alguma coisa em função do V sozinho ali, ó. Aquele V ali sozinho, que é onde eu vou botar no gráfico. Tá? Beleza, então eu preciso calcular o VR em função do V. Opa, o que está escrito aqui, ó, na hora que eu escrevo isso? Tá? Estou escrevendo para você que VR é igual à tensão que está aqui menos a tensão que está aqui. É isso que está escrito aqui, ó. VR é igual à tensão que está do lado de cá menos a tensão que está do lado de cá. De novo, qual o nó eu vou escolher como 0 volts no meu circuito é completamente arbitrário. Eu posso escolher em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar. Nesse caso aqui, eu vou escolher aqui, ó. Eu vou escolher aqui. Tudo bem? Simplesmente porque eu já percebi, olha, vai ficar um pouco mais simples aqui calcular. Mas você podia ter escolhido em qualquer lugar e aí vai ter que chegar no mesmo resultado. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas esse circuito vocês viram que normalmente é bom escolher os 0 volts no negativo, no terminal negativo de alguma fonte de tensão independente, que simplifica um pouco, tá? Aqui eu vou seguir essa mesma heurística. Beleza. Isso quer dizer que do lado de cá a minha tensão vai ser VTH, do lado de cá a minha tensão é V. É a tensão que eu estou interessado. Quem que é o VR, então? Quem que é o IR? VR vai ser V menos VTH dividido por RTH. Essa equação que eu preciso plotar. Essa equação que eu quero plotar, botar no meu gráfico ali. I é igual a V menos VTH, considerando que VTH é constante, dividido por RTH, considerando que o RTH é uma constante, tá? Aí perceba, vamos fazer o gráfico aqui desse negócio. VI. Perceba o negócio. O V está aqui. É polinômio de primeira ordem. Então, isso aqui é uma reta. Claramente é uma reta. O número que está multiplicando V é um número positivo, é 1 sobre R. 1 sobre RTH. Tudo bem? 1 sobre RTH. Número positivo, então a inclinação é positiva. Então, uma reta, inclinação positiva. Passa pelo zero? Não passa pelo zero. Quando o V é zero, o valor da corrente é menos VTH sobre R. Todo mundo está vendo isso? Quando V é zero, o valor da corrente é menos VTH sobre R. Então, eu vou vir aqui e guardar esse ponto aqui, ó.
Quando V é zero, quando V é zero, quer dizer que eu estou em cima dessa linha aqui, né? Quando V é zero, a corrente é menos VTH sobre RTH. Vai passar nesse ponto aí. Beleza? Outro, para descobrir o outro ponto. Cara, olha quando a corrente for zero. Quando a corrente for zero, quer dizer que eu estou em cima do eixo das ápices, em cima do eixo do V. Beleza. I é igual a zero, vai me dar o seguinte, ó. V menos VTH sobre RTH é igual a zero. Beleza? Multiplica dos dois lados por RTH. Vai cortar esse RTH aqui. Soma dos dois lados por... Soma VTH dos dois lados. Vai falar aqui. Vai chegar à conclusão que V é igual a VTH. Opa, então quer dizer que passa em algum ponto aqui que é VTH. Deixa eu até marcar aqui, ó. VTH. Passa em algum ponto aí e esse ponto é o VTH. Beleza? Como é que fica o gráfico? É reta, que eu já tinha concluído. A inclinação positiva passa nesses dois pontos. Então, essa reta aqui, ó. Passando nesses dois pontos aí. Uai, professor, interessante. Reta tem a ver com resistor. Resistor tem a ver com reta. Então, reta. Tem a fonte de tensão. A fonte de tensão, o que ela fez? Deslocou a reta para cima ou para baixo. Foi isso que para a esquerda ou para a direita, tanto faz. Tá? Aqui eu gosto de pensar que a reta foi deslocada para a direita. Porque olha só. O valor da fonte de tensão é VTH. E a reta que estava... Se ela passava aqui, antes do resistor sozinho, ela passava nesse lugar, ela andou para a direita. Andou para a direita quanto? VTH. Foi isso aí que aconteceu. Tudo bem? Quanto que é a inclinação dessa reta que está aqui, ó? Quanto que é a inclinação dessa reta que está aqui? 1 sobre RTH. Tudo bem? Exatamente isso. 1 sobre RTH. Como é que eu sei? Olhando aqui fácil, ó. Eu estou no VTH. Eu andei para a esquerda VTH, certo? E eu desci de 1 sobre RTH. Por isso que ficou menos aqui, ó. Porque eu andei para a esquerda e aí eu desci. Se eu tivesse andado para a direita, comecei no zero, andei de VTH, tá? Eu subi de 1 sobre RTH. Se eu pegar daqui e andar VTH para cá, eu subi de 1 sobre RTH. Tudo bem? Tudo bem, gente? É por isso que eu vou usar o circuito equivalente TV o tempo todo. Porque ele serve para fazer retas nesse gráfico VI deslocadas para a esquerda ou para a direita. Alguma dúvida, gente? Não? Isso aqui é bom que vocês comecem a ter intuição sobre isso. Por isso que eu estou fazendo com calma aqui nesse momento. Para isso que serve o equivalente TVNAM. E o de Norton, professor? Opa, uma boa pergunta que ninguém fez. E o circuito de Norton? Posso tentar olhar a mesma coisa. Ó. Tem um I de Norton, tem o resistor aqui, TH. Eu já vou desenhar aqui do jeito que normalmente eu tô mais... Normalmente é o jeito que a gente vai ver. Beleza? Lembrando que isso daqui, implicitamente que eu estou dizendo é isso, né? Implicitamente que eu estou dizendo é isso daqui. Aí eu estou interessado nessa tensão aqui, ó, V, e nessa corrente I. Todo mundo de acordo? Todo mundo? Beleza. Sim, senhor. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então eu quero uma relação entre a tensão e essa corrente aqui, tá? Quem que é o I? Ora, vamos fazer a lei de Kirchhoff das correntes. Esse I amarelo que está aí vai ser igual a I, esse I mais esse I. Tudo que está entrando tem que ser igual ao que está saindo. Então, eu posso escrever aqui I é igual a IN, que é uma constante para mim, mais o I naquele resistor ali. Opa, I no resistor. Então, eu posso trocar, né? I é V igual a RI, lei de Ohm, tá? Essa tensão aqui eu vou chamar de VR, que é igual ao V, certo? Perceba. A tensão aqui é a mesma tensão do positivo do V. A tensão aqui é a mesma tensão do negativo do V. Então, VR igual a V, por construção, tá? Então, eu posso usar dessa informação e falar que esse I, que é o que eu estou interessado, ó, é uma constante, mais I é igual a V sobre R. Então, é V sobre RTH. Opa, beleza. Tem uma coisa já no formato que eu quero plotar. V I por V, né? V por I. Então, V e I. Então, vamos lá. Ó. A variável independente. Polinômio de primeira ordem. Primeiro grau. Então, essa parada é reta.
O número que está multiplicando aqui, ó, minha variável independente, é um número positivo, é 1 sobre R. Olha que coincidência, 1 sobre R, mesmo tanto que eu tinha antes. Tá? 1 sobre R. Beleza? Então, isso aqui é uma reta, inclinação positiva, que não passa pelo zero, porque quando V é zero, o I não é zero. O IN aqui eu estou considerando que não é zero, tá? É uma constante diferente de zero. Então, não passa pela origem. Beleza. Reta, inclinação positiva. Então, vamos calcular 2 pontos aqui e traçar a reta. Quando V for igual a zero, o valor da corrente é IN. Então, vou marcar lá. Ó. Quando V for igual a zero, o valor da corrente é IN. Que eu estou supondo que eu conheço. Vou fazer o ponto quando o I é igual a zero. Tá? Quando I é igual a zero, eu tenho ó, IN mais V sobre RTH. TH igual a zero. Isolo V. Tá? Isolo V. Então, vamos lá. Subtrai IN dos dois lados. Então, você vai chegar aqui, V sobre RTH é igual a menos IN. Multiplica por RTH dos dois lados. Vai chegar aqui, V é igual a menos IN sobre... desculpa. Sobre não. Menos IN vezes RTH. Beleza? Esse é o lugar, esse é o ponto onde a coisa cruza o eixo das abscissas quando a corrente é zero, tá? Então, vou marcar o ponto aqui, né? Ó. Menos IN vezes RTH. Em algum lugar por aí. Beleza? Se é uma reta, eu já sei 2 pontos, então vai ser essa reta aqui, ó. Tá. E aí, olha só o que o circuito equivalente TVNAM, para que ele serve. Ele serve para eu fazer retas aqui nesse gráfico VI, na curva característica, tá? Retas deslocadas para cima. Para cima ou para baixo, né? Se o IN for positivo, desloca para cima. Se o IN for negativo, desloca para baixo. Tá? Quanto que é a inclinação dessa reta aí? Quanto que é a inclinação dessa curva aqui? 1 sobre RTH. 1 sobre RTH. João tá afiado aí, cara. Tá? Se eu andei daqui para cá, ó. Se eu andei daqui para cá de uma unidade, daqui para cá eu tô subindo de RTH unidades. Tudo bem, gente? É isso que aconteceu, tá? Se eu andei para cá de uma unidade, eu subi 1 sobre RTH unidades, tá? Por isso que eu vou chamar de resistência, para mim é tudo a mesma coisa, aquela resistência lá, tá? Uma do TVNAM, da outra, para mim é o mesmo efeito, é a mesma reta, ó, tá? Na minha cabeça, eu vou usar uma diferença que às vezes me ajuda, mas é a mesma coisa, vocês veem que é a mesma coisa, tá? Quando eu quero pensar em deslocar a reta para cima e para baixo, tá? Para cima e para baixo aqui, ó. Eu penso na fonte de corrente, que a fonte de corrente anda para cima e para baixo aqui, ó, na corrente. Quando eu penso em deslocar para a esquerda ou para a direita, tá? Assim, ó, nesse sentido aqui, eu penso na fonte de tensão, porque a fonte de tensão me explica qual é a tensão. Beleza? É a única coisa que na minha cabeça a diferença entre esses dois caras, mas de resto, eles servem para a mesma coisa. Alguma dúvida, gente? É para isso que serve o TVNAM, para a gente conseguir explicar fatias do meu circuito usando retas, que é o que vocês fizeram lá em cálculo 1. Aí, beleza, tem que ser essa reta aqui. Porra, mas não passa pelo zero. Então tá bom. Então soma alguma coisa lá, desloca ela para a esquerda ou para a direita ou desloca ela para cima e para baixo. Reta é sempre, reta aqui nesse caso é o resistor. Então tem um resistor. Para deslocar para a esquerda ou para a direita, bota o resistor, insere com a fonte de tensão. Se eu quero deslocar para cima ou para baixo, pego o resistor e boto em paralelo com a fonte de corrente. E, ó, esse padrão, também é um padrão extremamente comum, a gente vai usar o tempo todo. Fonte de tensão, normalmente a gente quer botar em série com alguma coisa. Normalmente, a gente quer botar em série com alguma coisa. Fonte de corrente, normalmente a gente quer botar em paralelo com alguma coisa. Tá? Mas é mais comum do que parece esse padrão. E não é coincidência. Na hora que a gente vai falando de amplificadores, a gente vê melhor isso. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida aqui nesse negócio? Não? Por enquanto, não. Então tá tranquilo, né? Última convenção que eu vou usar aqui. Inclusive tá no testinho de vocês aí de hoje, né? Já avisando que vai começar daqui a 20 minutos. Para vocês não causarem estranheza. Para vocês saberem o que está acontecendo lá. O circuito que está lá é esse aqui, ó. Perdão. O circuito que está lá é esse aqui, ó.
Circuito bastante familiar. Tem lá uma tensão aqui, tem lá uma tensão de saída aqui, tem um R1 aqui, tem um R2 aqui. Beleza? E lá tem a seguinte coisa, tá falando o seguinte, ó. Tá perguntando o que acontece no circuito quando você mexe no V1, quando você mexe no R1, quando você mexe no R2, quando você mexe não sei aonde, quando você varia os componentes, o que acontece com a tensão, tá? Vamos lá, ó. Porque tem uma coisa lá acontecendo que talvez cause estranheza, tá? Lá tem um desenho escrito assim, ó, I-out. Eu não lembro se tá para a esquerda ou para a direita, mas tanto faz, tá? Tanto faz. Assim, tanto faz, cuidado com a pergunta que eu tô fazendo lá. Tipo, porque a direção que eu indiquei é a direção que eu tô indicando o positivo, tá? Mas sim, tanto faz aqui, qualitativamente. Quando eu desenhar isso aqui dos meus circuitos, tá? Isso implicitamente tá dizendo que tem uma fonte de corrente conectada aqui, ó. E que eu posso controlar o valor dessa fonte. Tudo bem? Então, quando eu falo assim, cara, o que acontece quando o I-out aumenta? O que eu estou falando para você? Tem uma fonte de corrente que eu posso controlar o valor da corrente naquele que está circulando naquele lugar e eu quero aumentar esse valor. Tem um knobzinho lá e eu aumento o valor. O que acontece com o valor da tensão? O que acontece com isso? O que acontece com aquilo? Eu estou te pedindo fazer essa análise. Tudo bem? Outra situação, isso quando eu te pergunto, tá? O que acontece quando você variar a corrente? Quando variar a corrente, é isso aqui que está acontecendo. Tem uma fonte, corrente, que você controla a corrente. É assim que você simula essa parada também lá no simulador. Você bota a fonte corrente e controla a corrente em algum lugar. Alguns momentos eu vou perguntar para você, eu vou falar, vai ter isso aqui, né? Vai ter alguma coisa assim. Eu vou falar assim, cara, quanto que é a corrente de saída aqui? Tá? Quanto que é a corrente de saída? E aí, às vezes, eu estou interessado no que o circuito produz de corrente. Tá? Então, às vezes, o que eu vou estar fazendo é colocando uma carga aqui, ó, sei lá, um RL, tá? E ele fala para você, o que acontece quando a corrente aumenta? Ou quando a tensão aumenta, se tiver uma carga ali? O que acontece se o valor dessa resistência RL aumentar? O que acontece se o valor dessa resistência diminuir? Tudo bem? Cuidado que direto aqui em eletrônica tem essas coisas que estão implícitas nos dispositivos implícitos lá nos diagramas. Normalmente eu não estou mostrando, mas eles estão lá, tá? Quando eu estou te pedindo para controlar alguma coisa, controlar uma tensão, controlar uma corrente, é porque tem uma fonte, não é controlada, uma fonte independente lá que você controla quanto que é o valor dela, quanto que é o valor da variável que você está interessado. Quando é alguma coisa que você está simplesmente olhando e falando, cara, o que acontece se aumentar uma carga, se eu mexer na carga ali, tá? Normalmente é porque tem uma carga ali e a gente vai modelar essas cargas aqui nessa disciplina, cargas resistivas. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí até agora? Não? Tá tranquilo? Professor, Diga, mano. eu queria saber como que, por exemplo, tem esse V1 aí, eu posso colocar a referência dele no mesmo zero de baixo? Tem que colocar no mesmo zero de baixo. Lembra que esse V1 aqui, ó, tá, é isso aqui que está implicitamente, né? Desenhado. O seu circuito só tem uma referência, tá? Beleza, obrigado. Beleza? O circuito só tem uma referência, gente. Tudo bem, gente? Tá ok? Tá sossegado? Sim, sim. Então, beleza. Queria falar de amplificador operacional. Não venci ainda os 4 cartelinhas, viu? Na aula que vem eu vou ter que fazer uma coisa um pouquinho mais corrida, mas tudo bem também. Vamos fazer aqui um exercício que estava no testinho. Vários de vocês erraram. Vamos comentar algumas coisas aqui, que eu acho que vai acabar sendo útil, tá? No teste da semana passada lá, que não contou para nota ainda, tá? Tinha esse circuito aqui, né? R1, R2, V1, V2, Vout. E perguntava quanto que era o Vout. E tinha várias equações possíveis lá para você marcar, tá? Provavelmente vários de vocês pensaram o seguinte. Vários de vocês devem ter pensado o seguinte. O valor desse troço aqui é V vezes R2 dividido por R1 mais R2.
Porque é meio que lá em circuitos, você estudou esse cara aqui, ó, que está conectado no 0, aqui tem um V1, e aí você calcula lá o Vout. Faz lá lei de Kirchhoff, análise nodal, você vai concluir que o Vout desse cara aqui, do lado direito, é R2 dividido por R1 mais R2 vezes o valor da tensão que tem ali em cima daquele cara. Beleza? Aí vocês pensaram assim, provavelmente vários de vocês pensaram, tá? Ah, se a tensão total aqui, ó, é V1 menos V2, assim como aqui era V1 menos 0, tá? Se aqui é V1 menos 0, apareceu V1 menos 0 aqui, R2 é o resistor que está ligado na tensão mais baixa, vai ser R2 dividido pela soma. V1 menos V2 vezes o cara que está na tensão mais baixa, dividido pela soma. Aí vários de vocês foram lá e marcaram que era V1 menos V2 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tinha essa questão lá, tinha essa coisa lá, tá? Mas, muita atenção nisso aqui, tá? Muita atenção nessa coisa aqui. O que está desenhado aqui? Essa que é a questão, tá? O que está desenhado aqui? Aqui está desenhado o seguinte desenho, tá? Uma fonte de tensão aqui, V1, conectada lá na referência. Uma fonte de tensão aqui, V2, conectado na referência. Tranquilo? E quem que é aquele Vout ali? Aquele Vout não é essa tensão aqui, ó. Que é o que aconteceria se fosse essa tensão aí, ó, que eu marquei agora de azulzinho. Se o Vout fosse essa tensão aí, a resposta seria V1 menos V2 vezes R2 dividido por R mais R2, igual eu tinha antes. Porque antes, a tensão que você calculou era essa, ó. Essa é a diferença entre o Vout e a referência. Tá bom? Então, atenção. Aqui não é isso que eu estou perguntando. Aqui eu estou perguntando quanto que é a diferença de tensão que tem entre aquele ponto ali que eu chamei de Vout e a referência aqui, ó. Essa diferença toda que está aqui, ó. Tranquilo? E aí, repara. Pô, tem uma parada lá no meio do caminho, a fonte V2 lá. Tranquilo? Tem várias formas de fazer a resolução desse circuito aqui. Várias formas de fazer. Tá? Aqui eu acho mais razoável, e eu gostaria que vocês exercitassem isso e começassem a meio que fazer isso até de forma mais intuitiva, tá? Superposição, porque aqui a gente vai ficar calculando circuito equivalente. O TV e o Norton são lineares, tá? São lineares, no sentido de que eu vou poder usar a superposição, aquela coisa toda, tá? Não exatamente porque elas são retas que passam pelo zero, tá? Mas no sentido que a minha superposição, homogeneidade, tudo isso vai funcionar, no TV e no Norton, tá? E aí eu posso separar meu circuito em duas partes. Então vamos lá. O que é fazer essa superposição? Pega uma das fontes, isola ela, eu vou começar pelo V1, e todas as outras fontes todas as outras fontes independentes do circuito, você vai botar zero. Não interessa se a fonte de tensão ou corrente. Se a fonte é independente, você bota zero. Tá? Esquece aquela coisa que você viu lá em circuitos, que provavelmente o professor falou. Troca as fontes de tensão por curto-circuito, troca as fontes de corrente por circuito aberto. É isso mesmo que vai acontecer, no final das contas. Mas são duas regras para você ter que lembrar. Se são duas regras que você tem que lembrar, são duas coisas que você vai confundir e pode acabar errando. Eu estou te propondo lembrar só de uma regra, que é falar: bota as fontes independentes igual a zero. Bota as fontes independentes igual a zero. Então, o que eu vou fazer aqui é meter um zero aqui. Falar, isso aqui é zero. O valor dessa fonte é zero. Aí, automaticamente, virou curto-circuito, que é a discussão que a gente teve na primeira aula, na aula passada. Tá? Fonte, tensão igual a zero é o curto-circuito. Mas é igual a zero. Se fosse fonte corrente, você vai lá e bota aí, o valor da fonte corrente igual a zero. E calcula, normalmente. Só vai ter um zero lá no meio do caminho. Beleza? Você não precisa ficar lembrando o que é curto e o que é aberto, tá? Beleza. Olha só aqui. Se aquela tensão é zero, presta muita atenção nisso aqui, cara, tá? Porque eu vou fazer esse tipo de análise o tempo todo e é para começar a ter a intuição da coisa. Não fica malucão de número lá, tá? Então vamos lá. Ó. O que significa esse zero aqui? Significa que essa tensão menos essa tensão é zero. Da mesma forma, significa que essa tensão tem que ser igual a essa tensão. Esse potencial tem que ser igual a esse potencial. É isso que está escrito aqui, ó, V igual a zero. É isso que significa.
V igual a 0 aqui na fonte de tensão, significa que esse potencial é igual a esse potencial. Se esse potencial é 0, esse potencial aqui é 0. E aí, se esse potencial é 0, é exatamente o circuito que eu tinha antes. Que você já conhece, você sabe, inclusive, de cabeça aqui. Opa, divisor resistivo que eu já conheço. Beleza, quanto que é? Vou escrever aqui, ó, Vout 1 vai ser V1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Sem nenhuma sombra de dúvidas. Ótimo. Segunda etapa. Faz a outra tensão igual a 0. A de cima ali, ó. Isso aqui igual a 0. Beleza? Da mesma forma. O que significa V igual a 0 aqui, ó? V1 igual a 0. Significa que essa tensão tem que ser igual a essa. Essa tensão no positivo tem que ser igual a essa tensão no negativo. Se essa tensão aqui é 0 e essa aqui tem que ser igual, aqui tem 0. Aqui tem 0. Todo mundo tem que estar vendo isso. Aqui tem 0 volts agora nessa parte da análise. Opa! Se aqui tem 0, olha só, aqui tem 0, tem um resistor, tem outro resistor, e tem uma tensão que não é 0. E eu quero a tensão no meio. É igualzinho esse caso aqui, ó, que tem uma tensão, ó, aqui eu comecei do 0, não, tem 0, resistor, uma tensão que não é 0. Olha esse outro aqui. Aqui tem 0, tem um resistor, e tem uma tensão que não é 0. E eu quero o que está no meio deles. Opa, é igualzinho, exatamente a mesma coisa. Tá? Quanto é que vai dar aquela tensão ali? Vou chamar aqui, ó, de Vout 2. O circuito está de cabeça para baixo, mas é o mesmo circuito, tá? Vai ser, ó, V2 vezes o resistor que está ligado no 0, na referência. Nesse caso aqui é o R1, dividido por R1 mais R2. Divisor resistivo da mesma forma. E aí, quanto que é a tensão de saída? É a soma das duas componentes, superposição. Calculo um dos efeitos, calculo o segundo efeito, de maneira isolada, e aí eu combino os efeitos somando, tá? Quem que é o Vout aí, então? Vout vai ser V1 vezes R2 mais V2 vezes R1 dividido por R1 mais R2. Alguma dúvida, gente? A gente vai fazer isso aqui várias e várias vezes, diretão, tá? Esse tipo de coisa aqui. Eu vou falar, cara, olha só, tá vendo aqui, vamos fazer superposição. Só que eu não vou ficar fazendo tanto passo a passo, tá? Porque eu preciso andar rápido às vezes, tipo, lá no meio do caminho. Eu vou estar supondo que tá de boa. Ó, vamos fazer 0, então tem 0 aqui, a corrente aqui, tá vendo o curto-circuito, blá, blá, blá. E aí vou chegar a uma conclusão. Ah, agora vamos ver o outro. Ah, tá vendo? Agora essa fonte aqui, ó, essa fonte, o efeito dela é essa, tá fazendo essa corrente, né? Beleza? Mas implicitamente o que eu tô fazendo é isso, ó, separando, quebrando a análise, fazendo devagarinho. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nessa parada aí? Pergunta, Eduardo. Se você quisesse calcular o valor do Iout, né? Que seria, vamos colocar uma setinha para a direita ali no Vout. Você ia fazer... Ia ser bem parecido o processo? Ó, uma boa pergunta, tá? Se eu não falar nada no circuito assim, ó, tá? O circuito tá aberto ali, né? Naquele ponto do Iout. Aí você pensa assim, corrente igual a 0. Iout 0, tá? Mais ou menos. Não, calma, pensa assim. Se eu não falar nada, é bom, essa pergunta é boa. Vamos combinar aqui. Se eu não falar nada assim, aquele out ele é 0. O circuito tá aberto. Tudo bem? Ok. De vez em quando eu não vou falar que tá... Eu vou falar assim, tem uma carga, calcula para mim quanto que é a corrente ali naquela carga. Aí esse out não é 0, não. Tudo bem? Segunda situação. Eu falo para você, tem uma carga lá de tanto. Não necessariamente eu vou falar que a carga é um resistor, tá? Pode ser que eu fale para você, olha, tem uma carga de 1 ampere. Uma carga que precisa de 1 ampere. Então você vai lá e fala assim, cara, isso aqui é uma fonte de corrente. Deixa eu desenhar. Preciso parar com esse rabisco em cima do outro aqui. Tem esse hábito. Se eu falar para você, olha, a carga é de 1 ampere. Você vem aqui, coloca aqui, 1 ampere aqui. E faz o que tiver que fazer. Tranquilo, filho? Mas pode ser que eu fale em termos de uma resistência mesmo. Uma resistência lá que você botou lá na carga. Na aula que vem eu vou falar por que isso é importante. Ó,
na maioria das vezes, eu vou usar um resistor, tá? Naquela carga. Quando a gente vai falando de fonte de alimentação, que a gente vai tratar aqui quando a gente vai falando de diodos e tal, os últimos circuitos são fonte de alimentação. Normalmente a gente especifica as fontes em termos de correntes e não de cargas que elas precisam, de cargas lá, resistências que elas precisam aguentar conectadas ali na saída. Eu falo, a corrente é essa que eu quero. Aí você bota a fonte de corrente lá e faz o que tem que fazer, tá? Okay, mas uma outra pergunta interessante, do ponto de vista aqui de eletrônica, para o que a gente vai fazer é, eu te perguntar, o que acontece quando essa corrente out aumenta? Uma excelente pergunta a se fazer, tá? Aí, repare, o que é importante estar mais ou menos afiado lá, análise nodal, tá? Lembrar disso. Porque se você só decorou a formulinha aqui, ó, não aparece corrente, né? Na formulinha. Aí você fala assim, caraca, e agora? O que eu faço? Tá? Sempre, o porto seguro de vocês é análise nodal. Eu perguntei alguma coisa, você não sabe por onde começar? Você faz análise nodal. Se você vai acertar ou não, eu não sei dizer, mas vai te ajudar. Com certeza vai te ajudar. Tá? Vai fazer andar pelo menos um passo para frente. Se você vai acertar, se vai andar rápido ou andar devagar, eu não sei, mas vai andar um passo para frente. Análise nodal, essa corrente, mas é igual a essa corrente, mais essa corrente. Chama aqui, sei lá, de I1, chama esse aqui de I2, lá tem out, então I1 mais I-out é igual a I2. Começa por aí. Porque agora você tem uma equação que aparece o I-out. Aí você vai substituindo. Quem que é o I1? Ah, o I1 é a corrente que passa no resistor. Ah, então V igual a RI. Faz alguma coisa. Quem que é o I2? I2 é uma corrente que passa no resistor. Então é V igual a RI. Tudo bem? Lembrando que, se eu te perguntar, o que acontece quando aumenta o I-out? Quando eu faço essa pergunta desse tipo, eu tô falando para você que tem isso aqui, né? Ó, I-out. Não adianta você ficar tentando trocar o I-out por alguma coisa com V ali que você não sabe a tensão nessa fonte de corrente. Não adianta você ficar tentando trocar a equação ali. Então, essa é a pergunta. Mas se eu te pergunto, o que acontece com o I-out? Você escreve uma tensão, ou uma equação que tem o I-out. Você não precisa trocar nunca o I-out. Não, mas se você colocasse um RL ali, ao invés de fosse uma fonte de corrente, fosse uma carga resistiva qualquer RL. O V-out não seria o que a gente calculou embaixo? Não. Não seria. Se eu puser isso aqui, RL aqui. Certo? Não, tem razão, não seria. Acabei de não seria, né? Não seria, ok. Essa equação aqui, ó, esse resultado aqui, ele só funciona quando essa corrente aqui é zero. Inclusive, eu vou dar um nome para isso aqui agora, para esse fenômeno. Essa corrente aí igual a zero, eu vou chamar de, tipo assim, carga, tipo, eu vou dizer, quando isso aqui acontecer, que o circuito não tem carregamento. Esse efeito de carregamento é tentar tirar a corrente do circuito, é tentar drenar a corrente do circuito, por algum motivo. Quando eu não dreno corrente nenhuma, o circuito não tem carregamento. É um jargão que vocês vão ouvir aí, por aí. Professor? Sim. Esse out, então, seria igual... eu acho que só está trocado. I-out... perdão. I1 é igual a I-out mais I2. Como é que é? Esse errei ali, né? Isso mesmo. O professor erra, tá, gente? Tipo... Ó, errou Lady Kischer, errou tudo, tá? Então, assim, muita atenção. I1 é igual a I-out mais I2. Pronto. Agora tá certo. O 8 horas da manhã, eu compreendo vocês. Eu também fico meio aéreo. 8 da manhã. Tá, mas a gente não respondeu a pergunta ainda. Se você aumenta o I-out, isso implica que... Aí é uma pergunta que vai estar lá no textinho que vai abrir em 1 minuto para você. Ok. O que acontece com esse out aí, tá bom? Pessoal, eu vou parar por aqui. Eu imagino que o Moodle lá deve ter aberto o textinho agora. Abram lá, façam. Tá tranquilo, façam com calma, tá?